Eu sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação e comigo para debater os principais temas do dia, Eduardo Costa, William Travassos, Marcelo da Fonseca e Silvana Lobo. Olha só, a pesquisa quentinha saída agora da Quest mostra que a avaliação do governo Lula deixou de melhorar e que 50% dos brasileiros desaprovam o governo Lula, enquanto 47% aprovam. A avaliação do presidente vinha melhorando desde julho, com a aprovação oscilando dentro da margem de erro para cima e a desaprovação para baixo. Na pesquisa que saiu hoje, aconteceu exatamente o inverso. Para a Quest, a pauta de segurança pública é responsável pela quebra na tendência positiva para o petista. A mesma pesquisa traz um outro dado interessante, Marcelo da Fonseca, que justifica talvez a queda na aprovação do governo Lula. 67% dos brasileiros, em uma pesquisa nacional, aprovam a mega operação no Rio e avaliam que não houve exagero da polícia nessa aprovação. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia, meus conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Não tem como, né, Júnior? Se uma operação é muito elogiada, né, tem um apoio até das pessoas que moram nas comunidades. E aí o presidente faz declarações terríveis contra essa operação. E aí eu incluo, além de criticar a operação, na semana anterior ele teve aquela declaração de que os traficantes são vítimas dos usuários, né? Apesar dele ter pedido desculpa, né, ter tentado se explicar depois, a fala repercutiu muito. A fala teve um impacto muito grande. E aí não tem jeito, né? A aprovação está muito ligada a essa percepção momentânea que a população tem do seu chefe. Então, era normal que essa queda aconteceria. E aí vale lembrar que a aprovação do Lula estava muito baixa. O que ajudou a aprovação do Lula a subir foi a atuação desastrosa do Eduardo Bolsonaro no meio do ano, lá nos Estados Unidos, que acabou resultando na taxação. Fora isso, a maioria das declarações do presidente Lula estão sendo muito criticáveis, né, nas redes sociais. Ele tem recebido muitos ataques, ele tem falas muito infelizes. Então, eu acho que a fala infeliz dele sobre o traficante ser vítima do usuário de droga é o principal que machucou a popularidade do Lula. Eduardo Costa, os dados saíram e aí não tem como brigar com eles, né? Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. O Marcelo já bem que contextualizou a pesquisa. Então, deixa eu falar com a lógica que os políticos entendem, porque eles só pensam em eleição. Se alguém, dentro do governo, quer que o Lula ganhe a eleição, tem que dizer para ele o seguinte: presidente, o Comando Vermelho nasceu lá em 1979, lá dentro do presídio Cândido Mendes, lá no Rio de Janeiro. Isso é amplamente divulgado, né? Juntaram presos políticos com bandidos perigosos, nasceu a Falange Vermelha, que depois virou Comando Vermelho. Então são 46 anos de crime organizado no país. E desde o final dos anos 90, portanto com mais de 30 anos, que nós temos governos de esquerda aqui no país. Nós tivemos uma breve pausa com Temer e Bolsonaro, mas no mais foi Fernando Henrique, Lula, Dilma, Lula de novo. Então, o discurso da esquerda, o povo já não aguenta mais. Não aguenta mais. Tá bom, vamos considerar os direitos humanos, vamos considerar o Estado de Direito. Isso o povo não aguenta. O povo quer ação. O povo que eu estou dizendo que nós, brasileiros, queremos ação. Então, se o Lula, de fato, sonha em ganhar a eleição de novo, a receita é simples, Júnior. A receita é simples. Que é a mesma receita que vai eleger o Cláudio Castro, da governador do Rio, que estava esquecido no canto, vai ser eleito senador com o pé nas costas. O presidente só precisa dizer o seguinte: olha, considerei os considerandos e estou indo para o Rio de Janeiro, vou conversar com o Cláudio Castro, nós vamos esquecer nossas posições político-partidárias e eu vou juntar Receita Federal, CAD, todos aqueles instrumentos que o governo federal tem para matar a fonte do dinheiro. E junto com isso, vou convocar as Forças Armadas, sim, Exército, Aeronáutica, Marinha, cada um na sua possibilidade, para a gente fazer uma ocupação. As Forças Armadas vão ficar nas ruas. Primeiro da Penha, da Maré, depois nós vamos para Rocinha e tudo. E nós vamos restabelecer a ordem juntos. Dizer o seguinte: atenção, está aberto para quem quiser vender gás, tragam o gás mais barato. Está aberto para quem quiser instalar rede oficial, decente de internet. Está aberto para as pessoas irem e virem para a escola. Faz uma ocupação lá de 6 meses, 1 ano, e vai espraiando isso para o país afora. Porque, Júnior, enquanto nós estamos no discurso e na discussão, os caras estão tomando conta do país
inteiro, Júnior. São casos e mais casos assustadores, cidades assim impensáveis. Lá na onda rural já tem crime organizado. E é todo dia, toda hora. Você se recorda, você é muito novo, no começo desse século, desse milênio, a Pedreira Padre Lopes estava, Deus nos acuda. Aí houve uma operação presença, criaram o tal do GEPAR, governo, Aécio, Anastasia, secretário, Anastasia tomou conta da segurança como vice-governador para botar ordem, que era um tal de polícia militar brigar com a civil e não chegava no acordo. Criaram um GEPAR lá, sossegou a Pedreira por quase 30 anos. O inferno voltou e nós vamos falar disso daqui a pouco. Então, presidente Lula, simples, o povo está cansado, porque o senhor é um cara que fica fazendo discurso. Ô Júnior, se um dia alguém tiver o trabalho de compilar, isso é um trabalho de doutorado maravilhoso. Pegar as frases que o Lula fala ao longo da vida, vai descobrir, e para falar nas palavras dele, que ele gosta muito dessa expressão, que nunca na história desse país eu vi tão incoerente, porque ele faz o discurso de um jeito e faz de outro, né? Eu já estou misturando as coisas de propósito nele, agora nós estamos sabendo que ele gastou 5 bi, está gastando 5 bi com essa COP. Aí ele fica reclamando que os caras não mandam dinheiro para proteger a Amazônia. Outro dia fizemos a COP, depois fizemos a Olimpíada, coisa que você... Até podemos fazer, até queremos fazer, mas deve. Presidente, foca na segurança pública, presidente, pelo amor de Deus, foca na saúde, foca no que está doendo no calo do brasileiro, pelo amor de Deus. Silvana Lobo, essa pesquisa Quest foi divulgada há pouco, mostra essa queda, né, da aprovação e o aumento da desaprovação. E segundo o professor Felipe Nunes, que é o diretor da Quest, dizendo, olha, é por causa disso aqui, a gente conseguiu pegar isso na pesquisa, que é por causa da operação, das falas desastrosas e o jeito que o governo federal tratou essa história toda. Bom dia para você. Bom dia, Júnior, bom dia a todos. Veja bem, Júnior, quando nós tivemos aí a situação da possibilidade, né, lá na reunião da ONU, em que o próprio Trump fala, né, não, eu gostei, eu conheci, deu uma química entre a gente, isso aí deu um up total pela possibilidade do tarifaço dele melhorar a situação para o nosso agro, né, para as nossas exportações, etc e tal. Então, por óbvio, isso deu um agrado principalmente para quem estava sofrendo com essa situação toda do tarifaço que veio, que traria, e aí já está trazendo, inclusive, consequências muito graves. Não temos dúvida disso. Mas, o fato acontecido, né, dessa ocupação, que infelizmente não foi uma ocupação lá no Rio de Janeiro, mas dessa operação realizada pela polícia, e nós não podemos esquecer, a operação realizada pela polícia não foi para abater e matar ninguém, mas foi para liberar as pessoas que moram naquelas comunidades para terem os seus direitos de liberdade, de ir e vir, de pensamento, de poder sair na hora que quiser, de ouvir a música que quiser, de comprar o botijão de gás que quiser, de contratar quem quiser, de não ser obrigado a participar de festas com disparos de fuzil, de conviver com pessoas fortemente armadas na porta das suas casas, de serem caladas. Então, a operação que foi realizada foi para dar a garantia dos direitos humanos das pessoas e da grande maioria das pessoas que habitam nessas comunidades onde essas operações foram realizadas lá no Rio de Janeiro. E nós não podemos esquecer que houve combate armado. Quando o Estado chega para garantir direitos humanos num determinado território que está ocupado por uma facção armada, fortemente armada, com capacidade de abater, inclusive, a aeronave no ar, e há combate, é possível que aconteça mortes, como aconteceram. Aconteceram mortes de faccionados, como aconteceu morte, infelizmente, da Força de Segurança Pública, né? E aí, quando nós temos declarações a respeito disso, criticando uma operação do próprio Estado para dar segurança à população daquele Estado, é claro que não vai ter uma aprovação. Quem é que vai aprovar isso? Então, quando você pega isso numa literalidade, o que você acha? Uai, peraí, o presidente meteu o pau, porque é muito diferente, nós já falamos isso aqui uma vez. Aquela invasão que aconteceu no Carandiru, naquela rebelião que teve lá no início da década de 90...
eram pessoas presas que estavam ali dentro, no máximo com um pedaço de pau, no máximo com um pedaço de faca, muito rudimentar. E aí realmente a entrada da polícia agride aquelas pessoas. Mas não é o que aconteceu nos morros do Rio de Janeiro. Lá nós tínhamos pessoas armadas de fuzil, pessoas fardadas, usando fardamento de facção para agredir a força de segurança pública. E aí quando você é contra isso, meu amigo, a chance de você manter uma popularidade é muito pequena, né? E aí, William Travassos, popularidade do presidente Lula deu uma estacionada. Bom dia. Sim, bom dia, Júnior Moreira, bom dia, bancada, bom dia aos ouvintes da Itatiaia. E o Marcelo falou assim, não, a culpa foi da fala do Eduardo, por isso que o Lula foi crescendo. Eu não concordo muito com ele, não, nem tudo é culpa da família Bolsonaro. Na verdade, nós tivemos um investimento maciço em publicidade do governo federal em cima para melhorar a imagem do Lula, que estava ruim, e isso foi acontecendo. Só que, em função da operação do Rio de Janeiro, o Lula ficou uma semana sem falar sobre isso. Ele evitou falar sobre isso. Ele foi orientado. E eu acho que o strike não foi maior em cima da avaliação do governo dele, porque investiram em publicidade em cima disso. Porque a esquerda montou o seu batalhão para atacar as forças de segurança, dizendo que aquilo ali era um absurdo. Esse discurso, né, quando o Eduardo fala assim, o discurso da esquerda, quando fala dos direitos humanos, sim, é importante os direitos humanos e a gente tem que garantir isso. E a operação do Rio de Janeiro, ela foi amparada de forma legal, com acompanhamento do Ministério Público, de todas as forças de inteligência, de segurança, com planejamento de 1 ano para retomar um território. E o Lula não falou, e falar que o Complexo do Alemão, que a operação policial não resolve, dizer que o Complexo do Alemão não recebe investimentos na área de educação, de saúde, de infraestrutura, é mentira. O próprio Lula anunciou lá no Complexo do Alemão 15 milhões de reais, grana do governo federal na área de educação, na oferta de cursos técnicos para 1.400 estudantes. Quando ele foi até o Complexo do Alemão, tem lá um teleférico que é fruto de investimento do Estado. Então, assim, nós já... eu vou dizer só uma coisa para vocês. O José Mariano Beltrame era secretário de Segurança no Rio de Janeiro no momento da implantação das unidades de polícia pacificadora. Comunidade Dona Marta, quando entraram na comunidade da Dona Marta para ocupar a região, sabe quantas ONGs tinham ali? Mais de 30, recebendo dinheiro do mundo inteiro. Então, assim, a gente precisa de investimento em educação, saneamento básico, tudo bem, mas a gente precisa de força policial para retomar o território. Ô, Júnior, só uma parte rapidinho Marcelo, o WT, ele insiste em, às vezes, ignorar os números, e aí eu sou obrigado aqui a corrigir. Perdão, viu, WT, mas eu sou obrigado a corrigir, porque você fala algumas coisas que... O que eu falei, que o Eduardo é responsável. As pesquisas mostram, e aí elas estão disponíveis no Google. A gente pode dar um Google e olhar com a Oeste e Datafolha. Tá bom. O governo começou a aumentar o gasto com publicidade no fim do ano passado. A matéria da Folha de São Paulo, inclusive, detalha como que desde o final do ano ele começou a aumentar esse gasto. A pesquisa de fevereiro da Quaest mostrou que a popularidade do Lula continuava caindo. A pesquisa de abril mostrou que continuava caindo. A Datafolha de abril e início de maio. Ela chegou em maio no mais baixo índice de todos os governos. Deixa eu dar um recado pro WT que eu acho que ele não entendeu. Ele detesta o Lula, mas ele não entendeu. O Lula tava nas cordas, WT. Tava. O Lula chegou no final de maio nas cordas. Ele não tinha muito o que falar. O que aconteceu a partir do final de maio e junho que tirou o Lula das cordas? O Eduardo Bolsonaro comemorou, né, nas redes sociais o tarifaço do Trump. O tarifaço do Trump gerou um fato novo muito grande. E aí deu a chance do Lula e vários aliados adotarem o discurso, né, de que a soberania nacional estava sendo atacada. Isso foi o divisor de águas. A partir dali, o Lula começou a crescer na popularidade. A pesquisa de julho já mostra isso, a de agosto mostra isso e a de setembro mostra isso. Então, eu não estou falando que... Vamos lá, gente, eu preciso mudar de assunto. Eu só não estou falando que a sua família Bolsonaro explica isso. Agora, a atuação do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos foi um divisor de águas. A partir dali, as pesquisas mostram que a popularidade do Lula começaram a subir.
Olha só, 2 pessoas morreram e outras 6 ficaram feridas durante uma troca de tiros na noite dessa terça-feira na Vila Senhor dos Passos, entre os bairros Lagoinha e Santo André, na região noroeste de Belo Horizonte, região da Pedreira Padro Lopes, né? De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais, equipes foram acionadas após denúncias de moradores sobre disparos de arma de fogo ali na região. Ao chegarem ao local, os policiais avistaram um grupo armado na rua Pedro Lessa e houve intensa troca de tiros. Momentos antes da chegada dos militares, os suspeitos já haviam entrado em conflito, que é esse conflito que os moradores falaram, com outro grupo criminoso que teria tentado assumir o controle da área conhecida como Buraco Quente. O Eduardo, resumindo a prosa aqui, uma guerra de tráfico, uma facção querendo tomar um ponto de venda de drogas da outra, confronto, um morto. Polícia vai com carro apaisando, inclusive, para tentar dar uma resposta e tem uma intensa troca de tiros. Mais uma pessoa morre e 6 foram baleadas também. Enquanto a gente reza, espera que a Câmara Municipal de Belo Horizonte, que a Assembleia Legislativa, que o Governo do Estado, que a Prefeitura de Belo Horizonte, que todas as forças vivas reajam para a gente não permitir que o Rio seja BH amanhã, enquanto há uma omissão generalizada, vamos dar força para a nossa PM, que continue entrando onde precisa e matando quem quer matá-la. E aí, Travasso, guerra do tráfico na Pedreira. E nós tivemos um morto ontem, um cara que foi atacado no campo de futebol aqui no Morro das Pedras, que foi executado em plena luz do dia. Pararam lá uma picape, o cara desceu, atirou na beirada do campo e foi embora. E aí, gente, eu volto a dizer, a minha preocupação hoje está muito na forma como os bandidos vão começar a responder essas ações policiais. Porque quando o bandido resolve trocar tiros com a polícia é porque ele está querendo disputar território. E o dia que ele meter a mão num fuzil e disparar contra uma viatura de patrulhamento ostensivo, vai mudar todo o jogo. E a gente vem avisando isso. E a situação é tensa. E aí, concordo com o Edu, tem que chamar o governo federal, chamar todos os integrantes. A gente vem fazendo isso aqui no estado de Minas Gerais, esse trabalho de integração da Secretaria de Segurança Pública. Agora, é um desafio não só de Minas, mas do Brasil inteiro, porque isso está acontecendo e está pipocando em todos os estados da federação. Silvano, eu tenho 2 minutinhos para dividir entre você e o Marcelo. Queria te ouvir sobre essa história, porque a gente começa a ver algumas coisas que a gente não estava vendo há algum tempo aqui em Belo Horizonte. Pois é, Júnior. 2 pontos importantes de destacar aqui. Quem pediu socorro foi a população lá, que ouviu os tiros, ficou desesperada e pediu socorro. Agora, a polícia vai socorrer, é recebida a tiros, ela faz o quê? Entrega flores? Não, o Estado precisa mostrar que tem uma... precisa ser superior em força. O Estado precisa ser superior e ele precisa ser obedecido. O tráfico, o banditismo, isso não pode sobrepor ao Estado. O Estado precisa ser respeitado. E, rapidamente falando, é duro, né, gente? Rua Pedro Lessa. Pedro Lessa foi o primeiro ministro negro do STF, um cara brilhante. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, botar nome de rua, porque aí, todo dia eles matam um lá no Pedro Lessa. E aí, Marcelo Fonseca? Essa situação da Pedreira é reflexo de um abandono de toda a região ali, que vai desde ali do Bonfim, da Avenida Dom Pedro II, ali da Antônio Carlos, passa pela Lagoinha, região da Lagoinha, e chega até quase o anel rodoviário. Quem desce, né, Antônio Carlos, quando chega perto do IAPI, é só olhar para o lado que tem uma Cracolândia instalada assim, de dia. É uma situação muito triste. A gente viu muitos moradores de rua que ficavam ali na praça rodoviária foram subindo, foram sendo empurrados para cima. A região está completamente abandonada. Então, não só PM, mas prefeitura, governo estadual, governo federal, é preciso um olhar bem humanizado ali, não só a operação policial, mas também criar opções para quem mora ali. Está uma região abandonada em BH. Por força do ofício, a Polícia Militar está matando, eu não fiz essas contas não, mas deve estar matando em média 1 por semana. Como ano que vem tem eleição, daqui a pouco a mesma turma que está calada na Assembleia e na Câmara vai pedir audiência pública para discutir violência policial. Escreve isso aí. Não permitiremos tomada de territórios. Aqui uma viatura sempre entrará e sairá de qualquer comunidade. A resposta na Pedreira Prado Lopes será forte. Informações de um coronel ligado à Polícia Militar. É isso mesmo. Parabéns para ele. Parabéns e conte com a Itatiaia. Agora, dizer que não tem território tomado em Minas Gerais também é uma grande balela, né? Vamos combinar. Tem muita coisa complicada aqui em Minas. Vambora. Ponto final o nosso Conversa de Redação, que teve Eduardo Costa, William Travassos, Marcelo da Fonseca e Silvana Lobo.